Hoje eu voltei para falar sobre trabalho. Muita gente pensa que vai chegar no Canadá e vai ter um emprego assim super chique, ou que vai ter o privilégio de ir direto atuar na sua área de formação no seu país de origem, né, ou no Brasil. Gente, é claro que essa não é a realidade. Se fosse, não teria tanto imigrante lascado, né? E então eu vou contar a realidade aqui pra vocês, tá? Eu vou falar sobre os trabalhos que eu já fiz aqui, e inclusive de um que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Então, assim que eu cheguei, no meu, acho que segundo ou terceiro dia, eu já estava trabalhando. Mas por quê? Eu tenho família que mora aqui, então eu já tinha alguns contatos. Esse era um dos privilégios que eu tive, de ter alguém ali para me receber, ter um lugar para você dormir, né, e tal, até você arrumar seu quarto compartilhado ou seu apartamento. Então eu tive esse privilégio de já ter uma certa rede de apoio para eu chegar. Então assim que eu cheguei, eu já tinha demanda, é, então já fui trabalhar na limpeza. Meu segundo, terceiro dia eu já tava fazendo faxina aqui. Tô olhando para baixo porque, como sempre, eu tô com a minha cola. Então, sobre esse primeiro momento e esse primeiro trabalho, eu fiquei fazendo faxina por mais ou menos 1 ano e meio quando eu cheguei. E hoje em dia, fazendo uma reflexão geral, gente, a faxina era a coisa mais rentável, foi o trabalho mais rentável que eu tive. Por quê? É óbvio que é um trabalho, né, fisicamente pesado. Então, você simplesmente, se você é bom no que você faz, se você faz com excelência, você pode cobrar o seu preço, entendeu? Claro que assim, no primeiro dia eu tava perdida, né? Perdidaça, eu não sabia como é que fazia as coisas. Então, assim, as primeiras faxinas foram meio atrapalhadas, mas eu tinha ali a pessoa pra me guiar, né? Eu fui como ajudante da pessoa que era dona do cliente, vamos falar assim. E por que eu gostava de fazer, né, o trabalho de faxina? Gente, simplesmente porque não tem toda aquela pressão de você ter um chefe. Porque a pessoa, na maioria das vezes, o seu cliente ele sai de casa para deixar você conseguir fazer seu trabalho. Então você não tem alguém ali para te cobrar. É muito raro você ter um cliente que seja chato assim, e você também tem a liberdade de demiti-lo, né? Demitir o seu cliente. Então a pessoa sai, você fica ali, você normalmente tem uma estimativa que ou que você deu para ela, ou você faz a primeira vez, depois você dá a estimativa, né? Mas nas minhas, normalmente, era de 2 a 3 horas que eu ficava na casa. Então, quando você vai se acostumando, você já vai pegando o ritmo, né? Então, eu sabia que determinada coisa eu tinha que fazer a tempo, né? Pra ir acompanhando no relógio. Então, a hora que acabou, a maioria dos clientes já deixava ali o dinheiro do meu pagamento em cima da mesa, ou quando estava perto do horário que eles sabiam que você ia terminar, eles voltavam para casa, colocavam o dinheiro ali e iam para alguma parte da casa que você já tinha terminado. Enfim, era super tranquilo, eu nunca tive nenhum problema com cliente. Tive algumas situações engraçadas, né, de tipo assim, porra, você tá entrando na intimidade da pessoa. Então, vezes de você ir limpar o banheiro da pessoa e ter o vibrador dela lá do lado na banheira, porque ela usou, e enfim, né, gente, você tá entrando na intimidade da pessoa e você tem que saber lidar com aquilo de boa. É engraçado? Lógico que é engraçado, mas é normal. Então eu tive vários clientes, eu tive, assim, relações muito boas e longas, né, com clientes que quando a gente parou, né, alguns quando eu parei, porque eu tinha começado a estudar, que eu tive que parar algumas casas porque eu não tava dando conta, e outros porque a pessoa, por algum motivo pessoal, ia parar ou ia viajar, alguma coisa do tipo, e assim, as despedidas eram sempre muito emocionantes, porque você vê que a pessoa realmente ela valoriza o cuidado que você teve, né? Ela simplesmente valoriza que você fez um trabalho bom e que teve uma boa relação com ela. Então eu recebi, assim, mensagens muito bonitas, me elogiando a minha mãe, né? Clientes que, principalmente, eles conheciam a minha mãe. Então, elogiando a nossa dedicação e tudo mais. Então, isso era muito bom, era bom ter aquilo ali reafirmado, né? De que você é uma pessoa honesta, de que você trabalha corretamente, enfim. E desses clientes foi quando eu consegui
trabalhos, né, do que eu falei no começo. Trabalhos que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Um desses clientes da limpeza, ele tinha um cachorro e infelizmente a parceira dele faleceu, então ele teve que viajar para o país dele de origem para resolver, né, questões legais e tal. Foi uma situação muito complexa, e a gente ficou muito tocado, né, todo mundo que conhecia. E eu tive que cuidar desse cachorrinho, né? Ele ia viajar para passar 2 semanas fora do Canadá e eu tive que ficar com ele e a gente decidiu que era melhor que eu ficasse na casa dele. O cachorro os animais em geral, eles são muito sensíveis. Então, para não gerar o estresse dele sair da casa dele, eu fiquei lá acampada na casa dele por 2 semanas. Então, eu tinha que acordar, levar ele para fazer o pipi dele de manhã, né, e tal, dar comida durante o dia, brincar com ele realmente, porque para não deixar o cachorro entrar em depressão, né, gente? O cachorro também fica triste. E, cara, eu passei loucuras com aquele cachorro, ele era muito engraçado, e eu sinto falta dele como se ele tivesse sido meu, assim, porque ele era... Ai, gente, eles têm a personalidade deles, eles são uma pessoinha, né, e eu realmente sinto falta. Então eu tive vezes do cachorro travar e não querer andar, vezes que, meu Deus, o dia que ele tava assim cheirando outra cachorra que tava no mesmo parque que eu levei ele, e ele cheirou ela, eu falei, vou deixar cheirar, né, normal. Ele simplesmente me levanta a perninha e começa a mijar na outra cachorra. Eu não sabia onde enfiava a minha cara, e eu tentando puxar ele no meio do pipi pra ele parar. Enfim, loucuras. Loucuras de... Ele comeu alguma coisa e tava engasgado e eu tive que socorrer, mas enfim, mas ele tava bem, era normal, só tossiu. Ele também acordava de madrugada, porque qualquer barulhinho que ele ouvia na rua é cachorro, né, gente? Aí ele pulava e me acordava, tipo, 4, 5 horas da manhã. Roncava, Charlie roncava. Eu vou ver se eu acho foto no meu celular. Eu acho que eu tenho foto dele ainda e vou colocar aqui pra vocês verem. E porque faz parte da minha história, gente. E foi um trabalho que eu jamais imaginei que eu ia fazer, porque a gente não tem essa cultura no Brasil, né? É difícil você imaginar, nossa, quem que vai pagar pra ficar com o cachorro, né? Tipo assim, é uma coisa meio luxo. E, cara, eu fui super bem paga. Foi uma das coisas que mais pagou bem também, né? E eu imagino que seja. Eu sei que tem tipo assim, tem aplicativo, tem site aqui para conectar donos de animais com pessoas que fazem esse serviço que chama pet sitting. Acho que é. E então, assim, é realmente uma coisa. E é realmente, se você gosta de animais, se você tem facilidade, tem gente que pega vários cachorros e, tipo, consegue viver disso. Para mim, não era uma realidade porque eu tava fazendo entre uma coisa e outra, né? Mas fica a minha recomendação. Se você tá no Canadá, se você não sabe o que fazer, se você tá procurando, tenta aí, procura no Google, porque tem essa plataforma. E você pode, né, tentar. Vale a tentativa. Aí eu fiquei todo esse tempo, né, fazendo as limpezas. Aí um cliente te indica para outro, porque se, né, você tá limpando ali a casa dele por mais de 1 ano e ele confia em você, ele vai te indicar. Então você vai conseguir, né, outros trabalhos nessa área. Eu não continuei fazendo porque eu não tinha carta de motorista. Eu tirei agora, mas é um processo super longo, eu posso fazer vídeo depois explicando, porque eu não tinha carteira no Brasil. Se você tinha, é mais fácil, você só faz uma espécie de transferência, prova que você sabe dirigir e boa. Então, assim, era complexo pra mim, quando eu mudei aqui pra Milton, pra eu continuar indo em lugares tão longes, né? Porque, assim, não é tão longe, mas quando você vai pegar ônibus, por exemplo, eu levava 2 horas pra chegar daqui na casa de uma das minhas clientes, que era uma das mais antigas, né? Então, chegou um momento que ficou inviável e eu parei por isso. Mas só por isso. Assim, se eu tivesse carro, se eu dirigisse, ia continuar fazendo, porque era super bem pago. Agora, para o meu trabalho atual. Aí, gente, eu começou a me bater um desespero, porque eu tava assim... Eu entendo a situação, como eu já mencionei em outros vídeos, né, de que tem muita gente qualificada aqui, então é difícil você conseguir achar um entry-level job, que é, assim, um emprego, né, primeiro ali. Para quem não tem experiência no Canadá, é difícil, porque tem muita concorrência.
Então, eu tava ali todo dia entrando no LinkedIn, todo dia entrando em Indeed, em outros sites que tem aqui que são exclusivos do Canadá, né? Eu tava ali procurando igual uma louca, enquanto eu fazia. Por quê? O meu medo era esse, era tipo, olha, eu já perdi algumas casas por causa da minha localização aqui, então eu tava, assim, com pouco cliente e eu sabia que eu precisava arrumar alguma outra coisa, porque uma hora ou outra eu ia ter que entrar no mercado de trabalho formal, né? Então, depois de. Deixa eu tentar me lembrar. Janeiro. Eu fiquei de janeiro até setembro, eu fiquei assim, aplicando sem parar, até que eu consegui. Fiz outras entrevistas com outras empresas. Eu lembro que eu fiz para uma empresa brasileira de brigadeiro, que é de Toronto. Fiz entrevista para o BMO, que é um dos bancos daqui também. E daí eu fiz essa entrevista para Kate Spade, que ela é uma marca de vestuário, né? Ela é americana e tem aqui no Canadá também. E daí essa super rolou, fiz a entrevista e assim, acho que no dia seguinte eles já me responderam que queriam, né? Mandaram a job offer e eu aceitei e acho que em 2 semanas eu já tinha começado a trabalhar. O que é exatamente o meu trabalho? O meu trabalho é como se fosse um estoque. Eu sou estoquista da Kate Spade, só que a gente tem um estoque. Dificuldades de lembrar palavras em português. É fora do shopping. Porque a loja é relativamente pequenininha, então eles não têm um grande espaço de estoque. Então a gente tem um depósito em outra locação, assim, é perto, coisa de 10, 15 minutos do shopping onde fica a loja, mas é externo porque precisa de mais espaço, né, para armazenar coisas assim de coleções que ainda vão vir, né? Então eles tiveram essa necessidade e esse depósito existe já faz alguns anos ali. Então, o que acontece? A gente recebe, assim, carregamentos grandes de, tipo, nossa, 300 caixas, às vezes, né? Numa média aí de 2 a 3 vezes na semana. E daí a gente abre essas caixas, tira todas as proteções de plástico das bolsas, das roupas, de sapatos. E deixa a bolsa ali... A bolsa é o maior... O que eles vendem mais, tá? As outras coisas são secundárias. Então a gente tira todas aquelas proteções, deixa só as mais essenciais para não sujar no transporte e deixa elas ali em estoque se for uma coleção que ainda vai entrar, ou já separa o que for, tipo assim, para o dia seguinte a gente tem que levar na loja. Então, aí a gente tem que preparar, eles chamam de corrida, né, a run, a gente tem que preparar a run, coloca todas as bolsas que tem que levar, a gente escaneia todas as etiquetas, põe nos carrinhos bem grandes, assim, e daí bota num caminhão que eles alugam e a gente, né, um dos meus chefes dirigem e a gente vai pro shopping para poder fazer a entrega. Aí quando chega lá, esse mesmo chefe, ele tem que conferir toda a lista que você escaneou manualmente e ir te entregando as bolsas. E eu vou colocando, geralmente tem alguém ali, outra pessoa da loja, para me ajudar, porque as coisas mudam de lugar, né? Então ele vai me ajudando e a gente vai colocando tudo dentro do estoque da loja de uma maneira bem organizada e tal. E daí voltamos, né? Dirigimos de volta lá para warehouse e continuamos o dia ali. Então, assim, a gente tem que cuidar do lugar, a gente tem que limpar, a gente tira lixo todo dia, joga lixo nas caçambas grandonas que tem lá atrás. Cuidar mesmo dias, por exemplo, quando é feriado e o feriado cai num dia de entrega, a gente acaba não recebendo mercadoria. Então, daí a gente vai limpar, limpa os banheiros. Geralmente sou eu que faço porque eu não me importo e é óbvio que a galera aqui não vai querer fazer, né? Então eu sempre me voluntario para fazer essas coisas. E daí isso também acaba refletindo nas horas que você trabalha, né? Quando acontece por 2 ou 3 dias seguidos a gente não vai ter muito o que fazer, aí eles acabam cortando as suas horas e pode ser que você, ao invés de fazer um shift inteiro, né, de 8 horas por dia, você vai e faça só 4, só 6, dependendo do que eles precisam.
E aí, sobre isso eu posso falar melhor depois, né? Eu posso falar em outro vídeo, explicar essa questão das horas, do contrato, né? De full time, part time, porque tem bastante diferença. E eu falo pra vocês em outro vídeo. Aqui eu só queria explicar certinho pra vocês o que é que eu faço, porque acho que nem os meus amigos mais próximos sabem, assim, em detalhe o que é que eu faço. Enfim, gente, é um trabalho fácil, relativamente, né? A gente pega peso porque carrega as caixas e tal, agacha, faz um monte de coisa, sobe em escada super grande, mas é relativamente fácil, é mentalmente fácil, porque não tem aquele estresse de estar ali com o cliente, sabe? Eu, por exemplo, não conseguiria trabalhar na loja, e essa parte que a gente faz de ir para a loja entregar a mercadoria é a parte que eu menos gosto. Porque quando a gente acaba coincidindo de ir num horário assim de pico, que o shopping já tá lotado, as pessoas, os funcionários ficam entrando ali e te pedindo, ai, pega essa bolsa pra mim, pega aquilo pra mim, e daí você fica se batendo porque é um lugar super pequeno. Eu tenho o problema que eu sou excessivamente, então eu já começo a ficar suada, já me agonia, já me sobe um estresse. Então, assim, eu sempre tento fazer o que eu tenho que fazer o mais rápido possível pra gente poder sair dali, porque se você me conhece de mais anos, você sabe que o meu maior trauma são os meus trabalhos de shopping, porque eu trabalhei praticamente todos os meus empregos no Brasil foram no shopping. Então, o mais rápido que eu puder sair dali, eu vou estar fazendo. Então, gente, numa comparação rápida, a maioria desses trabalhos que eu tive aqui, eu prefiro muito mais do que todos os trabalhos que eu tive no Brasil, porque todos eles eu tinha que lidar diretamente com o público, né? Atender cliente. Eu mencionei aqui pra vocês que eu trabalhei na Sephora, eu era caixa da Sephora, então assim, vocês imaginem uma Black Friday, vocês imaginem Natal, então assim, era pegadeira. Eu trabalhei também em ótica no Brasil, trabalhei mais de um ano na fotótica. Onde mais? Trabalhei um ano na C&A, meu primeiro emprego foi na Marisa. Então, assim, todas as grandes âncoras do shopping, tava lá Giovana trabalhando. Então, eu prefiro muito mais porque me dá, assim, maior tranquilidade com as minhas limitações emocionais, sabe? Mentais mesmo. Esse fato de que eu pude escolher, porque quando eu fiz essa entrevista, a vaga, na verdade, era para você ser estoquista da loja. E quando ela mencionou, olha, tem também essa mesma vaga, mas para outra localização, e perguntou se eu tinha interesse, eu falei, claro, amo, é um pouco mais longe, seria muito mais rápido para eu chegar aqui no shopping, onde é a loja, do que aonde eu vou atualmente, né? Mas, gente, assim, é uma benção para minha saúde mental eu ter tido essa opção, porque simplesmente me dá espaço para respirar, sabe? Para dias que eu preciso chorar, que eu não tô me sentindo bem, não tem problema de que eu vou borrar maquiagem, de que eu vou perder cliente, de que eu vou perder venda, ou de que eu vou ser repreendida porque eu tô chorando no meu trabalho, sabe? Se eu não estou, se qualquer coisa acontece e eu não tô me sentindo bem, você tem aquele espaço para respirar. Então, para mim, fez assim muita diferença. Deixa eu ver se eu tenho um mais difícil e um mais fácil. Eu acho que não, gente, não tem. Eu anotei isso pra, tipo, gerar uma curiosidade, né? Qual eu achei mais fácil, qual eu achei mais difícil. E eu acho que tudo revolve a isso. De que eu sempre tento achar alguma coisa que vai ser, assim, que eu vou me sentir bem, sabe? Que eu não vou estar num estresse tremendo, porque eu já passei por isso demais. Então, se eu tenho essa opção de não passar aqui, mesmo que eu ganhe só um salário mínimo por hora, né? Que é o que eu ganho, eu prefiro, sabe? Eu poderia estar correndo atrás de outras coisas, de outras vagas. Eu tô ainda, eu continuo, eu tô sempre olhando, né, vagas e tal, sempre pensando no meu futuro, claro, porque eu me preocupo. Mas enquanto eu vou fazendo isso, eu tenho esse trabalho e pra mim ele é, ó, perfeito. Perfeito de verdade. Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre. Eu vou fazer sobre as diferenças de leis trabalhistas entre o Canadá e o Brasil. Aqui no Canadá a gente não tem a CLT, que é a. Gente, é Convenção de Leis do Trabalho? Eu acho que é algo assim.
Não tem aqui, mas óbvio que tem algumas regras, né, de tipo assim, ai, quanto tempo que você tem de pausa, se o seu turno foi de 8 horas, nananã, tudo isso, então eu vou trazer para vocês num próximo vídeo. Eu espero muito que vocês estejam gostando, que esteja matando a curiosidade de vocês, e se tiver qualquer outra dúvida que eu não respondi no vídeo, me deixa nos comentários, inscreva-se no canal, eu ainda tô, assim, sofrendo pra naturalizar que eu preciso falar essas coisas, mas se inscreva no meu canal, curta o vídeo, compartilhe, ajude o algoritmo abençoado a entender que é um assunto interessante, né? Então, se você se interessa, se você curte, compartilha com seus amigos e é isso.